Oi, gente, antes tarde do que nunca. Calma, calma, que eu vou aparecer aí na câmera. Deixa eu ver aqui, meu áudio tá conectado. Tá conectado. Deixa eu ver se eu conecto, gente, o meu outro celular. Vou pegar um outro celular aqui, só um momento. Amor, me dá um S8 aí. Pega aí pra mim. Vou arrependi, quero ficar com ele. Que eu não tô enxergando a tela. Vai lá, baby boy, bye bye. Mommy's busy. Oi, 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 gente. Estou aqui. Vou conectar aqui num outro aparelho para poder me enxergar, gente. Enxergar quem está aqui, porque eu tô com a câmera virada para eu poder escrever algumas coisas e conseguir. Vou entrar aqui. Ah, baby boy, bye bye. Mommy's busy. Pronto. Gian, Sinara, oi gente, oi gente. Gente, deixa eu contar pra vocês vão rir até de mim. Sabe por que eu tô atrasada? Que eu perdi meu celular aqui em casa, eu não achava meu celular. Eu fiquei 1 hora procurando meu celular, simples assim, 1 hora. E aonde ele estava? Em cima do sofá. Gente, não tem explicação, sério, a gente procurou até dentro do lixo. Porque acontece, eu fui colocar o Vitor pra dormir, coloquei o celular no silencioso. Silencioso e sem vibrar, né? Porque senão, assim, se vibra também acorda o menino, né? Botei ele pra carregar, né? E deixei no silencioso. Ele acordou, eu tirei ele da tomada, falei, eu vou lá pra sala agora, né? Vou tomar um café. E deixei o celular ali no sofá. Gente, eu tinha certeza que estava no sofá. Mas eu procurei no sofá de cabo a rabo. Eu levantei as almofadas assim e tal. Levantei, tirei as almofadas do lugar. As almofadas mesmo, as almofadas assim, do assento. Tirei, arrastei o sofá. Não acha celular. Eu, Diego, me ajuda a achar o celular. A gente procurou a casa inteira. A gente ficou 1 hora procurando o celular. Não estou brincando, 1 hora, de verdade. Porque aí ele estava no silencioso, não conseguia ligar pra ele, né? Nós apagamos as luzes da casa inteira, falando, vamos ver se a gente pelo menos vê ele tocando, né? A luz dele tocando. Gente, nós procuramos dentro do lixo e aí a gente começou a culpar. Eu comecei a culpar meu cunhado, te amo. Eu falei assim, não, meu cunhado veio aqui, ele pegou ele sem querer. Acho que ele deve ter achado que era o dele e levou pra casa. Até liguei pra ele e falou, não tá comigo. Mesmo assim eu falei, não, gente, ele pegou esse celular do meu cabimento. Culpamos o Vitor, falando que era ele, que ele tinha pegado, que ele tinha levado para algum lugar. Procuramos dentro do vaso sanitário, dentro do lixo. Gente, real, tipo assim, a gente procurou a casa inteira. Daí a hora que eu tava desistindo já, falando com o Diego, não, deixa esse trem pra lá, depois eu faço essa live, depois eu arrumo esse celular. O Diego achou ele no sofá, foi sentado no sofá e falou, esse celular tá aqui no sofá. Eu falei, não acredito. Gente, eu levantei a almofada assim, eu acho que ele grudou na almofada. Eu não sei, ele não caiu, ele não foi pro chão, porque eu levantei a almofada do assento do sofá. Não tem explicação. É porque a live era para acontecer essa hora, né? Eu acredito muito nessas coisas, Deus tem propósito em tudo. Aí eu falei assim, eu olhei o relógio e falei assim, ainda dá tempo, vamos embora pra live, porque eu vou fazer essa live mesmo. Gente, vou fazer essa live, não quero saber não. Hoje eu tô aqui pra falar de vergonha na hora de falar inglês. Vergonha, gente, quem nunca sentiu vergonha, né? Bom, é isso, então bora lá, vamos direto ao ponto, porque já tá ficando tarde, já eu tenho que colocar o Vitor pra dormir. Bom, vergonha, né, gente? Então, vergonha, quem nunca passou por vergonha na vida, que atire a primeira pedra, né? Não tô só falando de vergonha de falar inglês, porque muita gente não tem vergonha de falar inglês, não, mas tem vergonha de outras coisas, né? A gente sempre tem vergonha de alguma coisa na vida. Sempre, não tem como. O ser humano, isso é algo natural do ser humano. E também a gente está muito relacionado, assim, ao medo, né?
Primeiro vamos entender aqui rapidamente, assim, não sou nenhuma especialista não, tá, gente? Só uma pesquisa rápida que eu fiz, assim, só pra gente definir e entender a diferença aí. O que é o medo? Bom, o medo é um sentimento muito forte mesmo. Ele é algo, assim, incontrolável, que é uma reação involuntária do nosso cérebro, tá? As explicações que eu peguei é isso, assim, é um estímulo que o nosso cérebro recebe e ele passa para o corpo inteiro. E aí ele pode provocar suor na palma da mão, né, nas extremidades, palpitação, né, o coração acelerar. Então, o medo é realmente, de fato, é algo assim, orgânico, né? Que mexe com o nosso corpo. É algo incontrolável, uma reação involuntária do cérebro. Bom, o medo é isso. Agora, o que é a vergonha? Vergonha é um sentimento. É um sentimento que está bem relacionado com o medo, mas com medo de falhar, né? A gente fica com medo de falhar, medo de passar vergonha, eu não sei aquilo ali e eu vou ser constrangido, vou ser humilhado. Então, vergonha está muito relacionada ao medo, mas ao medo de falhar, ao medo de mostrar que é menos do que o outro, medo de ser humilhado, né? Então, a vergonha está muito relacionada a isso. E é o que eu acabei de comentar quando eu comecei aqui. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa nessa vida. Todo mundo já passou por alguma vergonha, algum momento constrangedor. E é normal, né? Assim, isso é intrínseco do ser humano. Não tem como a gente não ter medo ou vergonha. Não tem, né? É involuntário, né? Bom, o medo é algo um pouco mais profundo, né? Que às vezes exige até um tratamento, né? Psicológico, enfim. Tem fobias, uma coisa muito séria, né? E a vergonha já é algo mais assim, ligado a psicológico, né? Ao nosso controle mental do que qualquer outra coisa, né? Vergonha realmente não é uma doença, não é algo a ser tratado, mas é um problema que atinge muita gente, né? Tem gente que realmente é muito tímido, né? Assim, tem vergonha de comunicar, de conversar, de criar amizades, enfim, de se relacionar socialmente. Aí, às vezes, até precisa, sim, de um tratamento, né? Assim, para poder aprender a socializar, né? Bom, só um momento, deixa eu dar uma olhada ali na minha colinha, que eu fiz colinha, tá, gente? Sempre faço. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Definir medo, definir vergonha. E aí, a minha pergunta porque eu falei que a vergonha é o medo de falhar, é o medo de mostrar que é menos do que o outro, é o medo de ser humilhado. Agora eu tenho uma pergunta para todo mundo aí que tem vergonha de alguma coisa. A gente nasce sabendo tudo? O ser humano nasce sabendo tudo? Não, obviamente não, né? Ninguém nasce sabendo tudo, a gente tem que aprender, né, as coisas. Então, assim, porque o nosso medo, a nossa vergonha, ela está relacionada ao medo de falhar por não saber alguma coisa, por demonstrar para o outro que você não sabe aquilo ali, né? Às vezes ele pode estar muito relacionado a isso, principalmente a vergonha em falar uma outra língua. Aqui no meu caso, né, que a gente está dando essa ênfase, obviamente, é a vergonha em falar inglês, falar o idioma inglês, né? Simplesmente, gente, essa vergonha vem por isso. Vergonha em falar inglês. Quando a gente está com vergonha de falar em inglês, a gente tá com vergonha de demonstrar que a gente não sabe aquilo ali. A gente tá com medo de falhar, medo dos outros rirem da nossa cara, medo de julgamento, de falar, nossa, coitado, não sabe falar, nossa. Mas, gente, de novo, eu pergunto de novo para vocês, quem é que nasce sabendo de tudo? Absolutamente ninguém. Um bebezinho,
ele tem que aprender tudo. Ele tem que aprender a comer, ele tem que aprender a andar, ele tem que aprender a primeiramente engatinhar. Às vezes tem uns que não, né, gente? Mas ele aprende tudo. A gente tem que começar aprendendo. Então, em algum ponto, a gente tem que começar a aprender. Então, assim, e nesse ponto, eu dei muitos anos aula de inglês para níveis iniciantes. Então, eu sei muito bem o que é isso aqui. Vergonha de falar inglês. Os meus alunos têm muita vergonha, né? Quando são dos níveis iniciantes, principalmente. Porque eles pensam assim, eu já passei por isso também, né, gente? Eu sei o que é. É aquele pensamento de, nossa, mas eu ainda não sei, eu não sei de nada, como que eu vou falar? Eu vou falar tal palavra, mas eu não sei pronunciar. Ou seja, a vergonha, que eu quero chegar no ponto disso aqui, ó. Que a vergonha, ela está diretamente relacionada ao que, gente? A vergonha, ela está diretamente relacionada à insegurança. Quando a gente está inseguro, né? A vergonha está diretamente relacionada à insegurança. Quando a gente se sente inseguro de algo, a gente tem vergonha, né? A gente tá inseguro, principalmente aqui no inglês, né? Os alunos iniciantes ali, básicos, quem ainda não tem o inglês assim muito bem formado, sente vergonha porque se sente inseguro. Ele não tá numa zona de conforto, é desconfortável para ele aquele idioma. Então, a insegurança com a língua, pelo fato de não saber ainda tão profundamente a língua, gera vergonha. Então, assim, simplesmente por isso. Então, eu falei que eu ia comentar hoje, né? Eu ia tentar dar alguns macetes, assim, para vocês, para a gente poder conseguir acabar com a vergonha, né? Matar a vergonha. Como que a gente faz para matar a vergonha? Se eu falei que ia estar diretamente relacionada à insegurança, para a gente matar a vergonha, a gente tem que matar a insegurança, tá? Isso é primordial. Tem que entender isso. Então, assim, vamos pensar nisso aí. Para a gente matar insegurança, para conseguir matar a vergonha, a gente vai precisar de 3 coisas básicas que eu vou passar aqui para vocês hoje. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu já passei por isso. Eu já passei em várias ocasiões da minha vida. Não foi só quando eu estava aprendendo, não, né? Quem assistiu aí minha última live sabe, eu contei aqui como foi que eu aprendi, como que foi a minha caminhada com o inglês até eu chegar aqui ser uma professora de inglês. E quem assistiu aí sabe do que eu tô falando. Eu aprendi sozinha. Quem não assistiu, nossa, como assim você aprendeu sozinha? Corre aí na minha última live, tá no feed, uma live chamada Quem Sou Eu? Sim, eu aprendi sozinha. Depois de um certo tempo, eu fiz um intercâmbio, onde eu tive uma experiência maior. Depois, quando eu fui me tornar professora, é que eu fui parar para estudar de fato a língua, tá? Quem ficou curioso aí é só correr lá e assistir minha live. Gente, imagina eu. Imagina a minha insegurança para falar no início. Eu aprendi o inglês do nada, sozinha. Então, assim, eu passei muita vergonha. É muita insegurança que eu tinha. Muita insegurança. Porque, tipo assim, se eu estivesse estudando, né, assim, numa escola de idioma, já tivesse ali um tempo de caminhada com o idioma, eu talvez não me sentia tão insegura. A minha insegurança estava muito relacionada a quem é você? Você aprendeu inglês sozinha, você não tem capacidade de falar. Então, sim, real, eu tinha muita insegurança. Tanto que quando eu também comentei aí, contei o caso na minha live anterior, quando eu percebi que eu estava aprendendo mesmo a língua, assim, eu já estava no nível muito bom de entendimento. Eu entendia muito bem a língua. Principalmente a língua, quando eu estava ouvindo, né, o listening.
Eu contei que eu entendi uma piada de The Big Bang Theory. E quem conhece The Big Bang Theory sabe que as piadas são bem difíceis de ser entendidas. É um inglês bem assim, nerd, as piadas são bem inteligentes. Eu não estava olhando para a televisão e eu entendi a piada. E aí a minha irmã que percebeu. O que você tá rindo? Eu tô rindo da TV. Ela falou, Deia, mas tá em inglês. Aí eu percebi, eu falei, nossa, tá em inglês. E ainda é The Big Bang Theory, como assim? Aí eu fui parar pra pensar, olha o nível de inglês que eu já tenho. Mas eu ainda não falava. Eu tinha muita insegurança, não falava, tinha vergonha. Mas foi um combustível para eu buscar o meu intercâmbio. Foi um combustível para eu falar, agora eu faço meu intercâmbio. E aí, sim, a partir do momento que eu determinei, vou fazer, comecei a juntar dinheiro e botei aquilo como um objetivo na minha vida, aí começou, gente. Eu tive que começar a falar inglês. Gente, vai passar aperto, vai passar vergonha assim lá longe. Eu contei também de novo na minha live anterior que eu escrevi. Eu fui fazer entrevistas, né? Para poder conseguir participar do intercâmbio, você tem que fazer entrevista com as empresas de intercâmbio. Eu escrevia tudo para eu poder ler, porque eu sabia que eu não ia conseguir falar, eu ia gaguejar na hora. Na hora do improviso eu não ia conseguir falar, enfim. Eu tive toda uma preparação e aí eu tive que procurar emprego pelo Skype. Eu ligava para as empresas lá, assim, tipo, ligava para os restaurantes fast food da vida lá e falava, ó, eu vi aqui um anúncio de emprego e eu queria me candidatar para vaga, e tudo escrito, gente, tudo preparado, assim, porque eu não tinha a coragem de tentar um improviso. Mesmo tendo escrito, sendo eu que escrevi, e tava tudo certinho. Então, assim, aí eu tive muita vergonha. E aí, a hora que eu cheguei no intercâmbio e eu tive que falar, nossa, mas eu gaguejei muito, gaguejei muito. E eu falava tudo errado, tudo trocado. Tanto que eu quase fiquei sem emprego. Eu cheguei lá com um emprego garantido, mas o dono do restaurante não estava querendo me contratar. Ele estava falando que eu gaguejava demais. E isso eu não tinha ficado sabendo, porque eu tinha uma empresa terceirizada de RH que tinha me contratado primeiramente para trabalhar nesse restaurante. E o cara convenceu ele, falou, não, ela veio do Brasil, ela tá nervosa, ela é nova, ela é novinha, tá nervosa porque tá falando inglês e tal. E realmente era isso, era real, era isso. Mas eu tava lá, eu tinha que me virar, eu fui jogada na fogueira, agora você se vira. Então eu não tinha opção, né? Foi assim que eu consegui vencer essa primeira barreira da vergonha. Eu fui pra lá mesmo, enfrentei aquele medo, aquela vergonha, falei, vou embora, eu tenho que falar. E daí eu desandei a falar. Mas não se engane você achando que parou por aí. Quando eu voltei já com inglês bacana e tive que fazer entrevista de emprego para poder, né, me tornar professora de inglês, a insegurança bateu novamente. Eu pensei, quem é você? Você nunca estudou o inglês. Seu inglês né, não é bom, não. E, gente, era bom. Meu inglês era bom, tanto que eu fui contratada para ser professora, né? Estudei bastante também, lógico. Depois, quando a gente vai dar aula, a gente sempre tem que preparar as aulas e estudar aquilo ali que a gente vai passar para os alunos, principalmente a gramática, que eu nunca tinha parado para estudar, né? Mas, gente, o meu inglês era bom, mas de novo bateu a insegurança. Eu tive muita vergonha de fazer as entrevistas de emprego. Então eu sei o que é a vergonha de falar inglês. De verdade, eu sei o que é. Eu já passei por isso. Por isso que aqui hoje eu tô tentando organizar, eu tentei organizar de três tópicos que eu vou falar aqui hoje para tentar matar essa vergonha, para tentar ajudar a alavancar e, como se diz, matar a vergonha, matar a insegurança e matar a vergonha e ver se eu consigo ajudar pelo menos alguém aqui. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu só queria contar a minha experiência mesmo, assim, para vocês entenderem que eu sei o que eu tô falando. Não é só de ver em sala de aula, de tanto dar aula para alunos iniciantes, como eu comentei, né? E ver a insegurança nos meus alunos e tentar ajudá-los. É uma vivência própria também, né? Então, assim, eu tentei organizar aqui e o que eu tenho para dizer é: primeira coisa, enfrentar.
Gente, vergonha é algo que a gente tem que enfrentar. É um desafio, é algo que às vezes até um gigante mesmo para algumas pessoas, que algumas têm mais vergonha do que a outra, né? Então, assim, é um gigante que a gente tem que ir enfrentar, um desafio que tem que ir enfrentar. Eu enfrentei fazendo intercâmbio. E eu enfrentei falando, bora lá, vamos fazer isso, né? Como se diz? Fui mesmo radical. Mas foi uma maneira, assim, muito boa, né? Já era um sonho que eu tinha, né? Enfim, pra mim foi isso, né? Para várias outras pessoas, a maneira de enfrentar é falar. É sair falando, é sair tentando, é sair tentar conversar, é tentar dialogar, mesmo que tenha vergonha, mesmo que a mão sua, mesmo que fique vermelho, mesmo que fique, ai, tremendo. Gente, enfrentar. Tem que enfrentar. Tem que ir, tem que falar, tem que tentar. Tem que dar o primeiro passo. Depois que dá o primeiro passo, vai ajustando, vai facilitando. Eu te prometo, depois que você dá o primeiro passo e tenta enfrentar a sua vergonha, vai ficando um pouco mais fácil, vai facilitando a sua vida, você vai vendo que não é aquela coisa, não é aquele bicho de 7 cabeças, né? E é isso, gente, a gente tem esse medo de falhar, medo de mostrar para os outros que a gente não sabe, mas, gente, vocês realmente, vocês que estão iniciando, né, eu digo assim, realmente não sabe a língua. Então é isso mesmo. É lógico que vocês não vão ser perfeitos. É lógico que vocês não vão conseguir falar com a melhor pronúncia de todas, a estrutura correta. E tá tudo bem. Tá tudo certo, é isso mesmo. Mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Juntamente com o enfrentar, vem a minha segunda dica. Ai, que é que eu vou te falar? Essa daqui, ó. Tem que colocar até uma estrelinha nela, que é praticar. Ô, gente, como que vai matar a vergonha? Como que vai aprender o inglês sem praticar? Ai, mas eu não gosto de inglês, eu não gosto de estudar inglês. Que preguiça. Gente, eu já falei isso na live anterior e eu falo e repito, e eu falo e eu repito. Eu não me canso de falar. Gente, não é só estudar. A língua, ela não tem que ser estudada, somente estudada. Ela tem que ser consumida. Você tem que consumir o idioma. Consumir mesmo. Pegar lá, assim, tudo que você tem, todas as ferramentas que você tem e usar. Você tem que pegar tudo que você tem available, né, disponível ali na língua e consumir mesmo, consumir material, conversar com alguém, enfim, sabe? Isso é muito importante, você introduzir o idioma no seu dia a dia, na sua rotina. Às vezes muita gente aí começa o inglês, faz ali um tempo, para porque tá com falta de tempo, tá com falta de dinheiro, quando volta, não sabe de mais nada. Por quê? Ficou parado, ficou sem consumir a língua. Não é estudar, não, é consumir. Mesmo, real, faz toda a diferença. Eu digo de novo de experiência própria. Eu aprendi inglês porque eu consumi inglês. Eu só fui parar para estudar depois quando eu fui me tornar professora, tá? Gente, para praticar, eu vou voltar aqui nesse tópico e vou dar várias dicas aqui para poder te ajudar com prática. Mas eu quero só apresentar o terceiro tópico aqui para vocês, que é um outro que eu adoro também. Que quem me conhece sabe que eu sou bem persistente. Insistir. Você vai errar, você vai falhar, você vai desanimar, mas você tem que insistir. Tem que insistir. Tem que insistir, volta, enfrenta tudo de novo, pratica mais um pouquinho. E se pensar em desistir de novo, não, eu vou insistir, eu vou continuar. Porque, gente, é gradativo. Ninguém aprende nada da noite pro dia, principalmente uma língua. Uma língua, ela demora muito para ser dominada, né? Muitos anos, muitos anos. E principalmente enquanto você não forma uma base boa, você não consegue erguer ali para cima uma estrutura, né? Você tem que ter uma base boa,
Muita gente para aqui na base, muita gente para aqui no inglês básico e por ali para. E não continua, não insiste. E aí o que acontece? Sempre que tenta voltar, tem que voltar lá embaixo de novo. Volta e não consegue construir uma base boa. Para quem já tem um inglês um pouco mais intermediário avançado, é só voltar a praticar um pouquinho que volta tudo na mente da pessoa. É impressionante, tá? Então, principalmente quem tem um inglês aí mais básico, insiste, gente, não para. E de novo, não é parar de estudar. Parou de estudar porque tá sem tempo, sem dinheiro? Não pare de consumir. Consuma a língua, tá? Então, aqui estão 3 etapas que eu acho assim fundamental para a gente tentar insistir e enfrentar a vergonha. Mas para mim a principal é praticar. Tá, mas como que eu vou praticar? Eu tenho muita vergonha, eu não consigo falar com as pessoas. Gente, eu até anotei ali, deixa eu só pegar aqui, ó. Não, tá lá na página certinho, só que aí eu já vou olhando e vou me lembrando aqui. Maneiras de consumir o inglês. Vamos lá. Gente, temos várias maneiras de praticar e consumir a língua. Várias, inclusive maneiras para quem tem muita vergonha e ainda não conseguiu enfrentar a vergonha, praticar também. Nossa, mas como? Como você vai praticar sem ter uma pessoa? Sozinho. Converse sozinho. Fale para as paredes. Converse com você mesmo em inglês. Eu fiz isso. Eu aprendi muito com isso. Você começa a pensar algo assim, a gente tá constantemente pensando, não tá? Pega esse pensamento seu e traduza para o inglês. Você pensa, agora terminando a live, eu vou comer alguma coisa, porque eu tô com fome, eu vou colocar meu filho para dormir. Nossa, como é que é colocar para dormir em inglês? Aí você vai traduzindo, eu sei como é que é. Go to the kitchen, eat. Ai, como é que é colocar o filho para dormir? Essa eu não sei. Pega o celular assim, hoje em dia tem tanta facilidade, olha no Google, como diz colocar neném para dormir em inglês, tá? Google Tradutor é ótimo, inclusive, para palavras, gente, não é bom para expressões, para mais que uma palavra, não, tá? Mas para palavras separadas, o Google Tradutor é ótimo, tá? Então, use a tecnologia em seu favor. Pega os aplicativos que existem hoje em dia, tem tanto aplicativo bom para poder estudar inglês. Tanto, inclusive o aplicativo que você fala com o celular e ele fala se você falou certinho, tá? É aplicativo que até corrige pronúncia. Gente, tem tantas formas de você praticar, consumir a língua sozinho, sem ter que enfrentar aquela barreira inicial da vergonha. Então, assim, depois eu vou fazer até um Reels, eu já programei para fazer, com todas essas dicas de consumir a língua. Vou deixar tudo escritinho, assim. Então, a primeira dica que eu dou é: fale sozinho, converse sozinho, em pensamento ou em voz alta mesmo. Tem gente que fala sozinho, eu falo sozinha, tá, gente? Adoro falar sozinha. Falo sozinha, pensa sozinho, traduz. Não sabe alguma coisa? Pega, procura. Use os aplicativos a seu favor, use a tecnologia em seu favor, né? Que mais? Pensar em inglês, consumir o inglês. O consumir o inglês que eu queria comentar. Peraí. A gente tem, hoje em dia, tanta opção, tanto aplicativo, tanta coisa para consumir a língua. Pensa comigo. A gente tem YouTube, a gente tem Netflix, a gente tem livros, né? Mas livro é caro, comprar livro em inglês. Gente, você comprar um Kindle, um daqueles e-reader, né? Aqueles leitores digital, tem livro de R$2 em inglês. Inclusive, eu super aconselho, quer ler inglês, lê nesses e-readers. Eles têm um dicionário integrado. E aí tem dicas de vocabulário. Ele pega ali naquela página, ele pega as palavras mais difíceis e já coloca para você, não a tradução, mas o significado em inglês. Se você quiser a tradução também tem como, é só você segurar em cima da palavrinha, vem a tradução para você. E-reader é fantástico para ler em inglês, tá? Realmente o livro físico é muito mais complicado. Mas vamos lá, tava falando.
YouTube, livro, Netflix e tantas outras, né, gente? Plataformas para poder assistir filme, assistir série, ouvir música. A gente pode ouvir música em inglês. Jogos, gente, jogos online, jogo de videogame. Opte por ouvir em inglês. Não coloca filme dublado. Ouça em inglês. Ai, mas eu acho tão difícil ler a legenda. Eu escuto tanto isso dos meus alunos. Mas, teacher, é tão difícil ficar lendo as legendas. Hábito. Isso é questão de hábito. Se você se habituar a ouvir em inglês e ler, gente, eu garanto que rapidinho, em poucos meses, você vai estar tão habituado a ler que não vai achar mais tão difícil. Mesmo assim, tá achando muito difícil no início, eu sempre dou uma dica. É uma coisa que você gosta muito, uma série que você gosta muito, você tá com tempo? Beleza, assiste ela em português primeiro. Você vai entender tudo o que tá ali. Volta e assiste o episódio de novo em inglês. Com a legenda em português. Não tira a legenda. Aí muitos falam, que muitos fazem. Vai lá e assiste legendado, sem a legenda, né? Falo, não, gente, assista com a legenda, porque você está criando um hábito. Porque aos poucos você vai abandonar o episódio dublado. Então você vai gradativamente acostumar com a leitura da legenda. Não queira também atravessar, fazer mais do que você consegue, porque muita gente já pega e tira a legenda e quer ouvir direto no inglês. Não, gente, calma, baby steps, tá? Vamos devagar, take it easy, tá? É muito mais fácil se você fizer isso, primeiro com a legenda escrita embaixo, tá? Então faz isso, começa a passar aos poucos a sua vida para o inglês, começa a trazer a sua vida para o dia a dia seu, sabe? Muita gente coloca o celular em inglês. Eu não gosto muito disso não, mas para mim, mas para os outros funciona muito bem. Meu marido tem um celular em inglês. Isso às vezes é fantástico, né? Porque te força ali a conviver ali com o inglês toda hora, né? Outras maneiras, né, gente, que a gente tem, que eu falei, música. Ai, gente, vocês vão até rir de mim. Desenho animado. Gente, desenho animado é ótimo para poder praticar inglês. Nossa, mas é infantil. Gente, é infantil sim. Mas é exatamente por isso, sabe por quê? A linguagem infantil, ela é muito mais fácil do que uma linguagem de série. Na série, às vezes, a gente escuta ali muita gíria, muito sotaque, pessoas que falam muito rápido. E não tem dessa, fala muito rápido. Fala mesmo, gente, nós também falamos muito rápido. O português é assim, é o inglês real, né? Com nativos mesmo. Agora, os desenhos, eu aprendi isso com meu marido, tá, gente? Ele, quando tava aprendendo, ele assistia tanto desenho em inglês e eu ficava rindo dele. Falava, nossa, você assistiu desenho? Ele, ideia, eu estou estudando inglês. E é real, ele tava estudando inglês, mas ele gostava, assim, dos desenhos. Eu também gosto. Não gosto mais tanto, mas eu gostava na época. Mas, enfim. Às vezes tem um desenho ali que você gosta, sabe? Aqueles filmes infantis de desenho, assim, tipo Madagascar e tal. É uma linguagem mais fácil, é uma linguagem para o público infantil. E, gente, na real, eu aprendo tanto com desenho até hoje, tá? Porque tem vários vocabulários tão específicos que eu não uso no dia a dia, que aparece lá e falo, gente, eu não sabia falar essa palavra, não. Tenho aprendido até com o Vitor, porque ele fica assistindo os desenhos em inglês aqui em casa. Olha, gente, isso eu não sabia. Então, sim, gente, desenho animado, tá? Ajuda muito. Enfim, é isso, o que eu queria passar é isso, para você consumir a língua, use e abuse das formas que a gente tem hoje em dia de consumir a língua. E aí muita gente vira para mim e fala, mas eu não gosto do inglês. Gente, tá, eu entendo perfeitamente quem não gosta, eu sou apaixonada pelo inglês, mas eu entendo quem não goste. Eu já tive vários alunos que não gostaram. Alguns eu consegui despertar pelo menos um pouquinho o prazer pela língua. Outros não, infelizmente, realmente a barreira era muito grande. Mas, para quem não gosta de inglês, eu dou um conselho. Tenta, mas quem não gosta, e para quem não gosta e precisa aprender o inglês, porque hoje em dia a gente precisa muito, né? Muita gente precisa, principalmente pro profissional, né? Eu dou um conselho. Tenta
consumir a língua com coisas que você goste, temas que você gosta. Ah, eu gosto de futebol. Começa a pegar uns vídeos no YouTube falando de futebol em inglês, com legenda. Não queira abraçar também o mundo e achar que você vai dar conta de sem legenda, não. Tenta, a legenda às vezes não vem, né, gente? Mas tem a legenda automática do YouTube. Muitos vídeos hoje em dia tem, tá? Nossa, mas tá falando muito rápido. O YouTube tem um recurso maravilhoso que é diminuir a velocidade ou aumentar, tá? É só você ir lá naquela chavinha de configuração, diminuir a velocidade. Pronto, gente. Ah, eu gosto adoro aqueles programas do Discovery Channel, de natureza. Gente, começa a consumir isso em inglês. Nossa, eu gosto demais de uma cantora americana. Gente, além de consumir as músicas daquela cantora, procure coisas, informações dela online no YouTube ou qualquer de outra maneira em inglês. Consuma o inglês com aquilo que você gosta. Aos poucos, eu te garanto, quando você começar a ver que você está aprendendo a língua, porque isso acontece, a partir do momento que a gente começa a consumir a língua, a gente aprende. E de repente, do nada, você clique. Nossa, eu sei uma palavra. Ó, aquela palavra. Como eu sei isso? Sim, gente, acontece, real, tá? E é muito prazeroso. Aí você fala, nossa, que legal. E é muito provável que você comece a gostar da língua, né? Então, assim, é isso. As dicas que eu queria dar hoje eram mais ou menos essa. E dizer que, para finalizar aqui, só para comentar, vergonha, gente, é natural. Vergonha é natural, é normal. O que não pode acontecer é a gente deixar ela vencer a gente, ela deixar dominar. Nós temos que tentar enfrentar, né, a vergonha, enfrentar esse desafio, praticar a língua e não se esqueça do consumir, que eu falei tanto, e insistir. Qualquer hora que você tenta desistir porque está achando difícil, insiste. Não desiste, insiste. A partir do momento que, por exemplo, você está lá falando sozinho, tentando se lidar ali, né, e tal, a hora que você começar a ver que você está aprendendo, o que vai acontecer? A sua insegurança vai diminuir. Se a sua insegurança diminui, a sua vergonha diminui. Porque, como eu comentei mais cedo, a vergonha está diretamente relacionada à insegurança. E para matar a insegurança, praticar. É a prática. Não tem outra solução. Para você vencer a insegurança, você tem que praticar. Para praticar, você tem que consumir. Então, isso é um ciclo, né? Consome, pratica, a insegurança vai lá para baixo, junto com ela vai a vergonha. E aos poucos você vai aumentando a sua confiança e aos poucos você vai falando. E aos poucos você vai enfrentando o desafio que é falar inglês. Aos poucos você vai. E nisso, por isso que eu gosto muito da dica de conversar sozinho. Você vai conversando sozinho, aí você vai, opa, tô aprendendo, olha que legal, nossa, eu tô sabendo, olha que bacana. Aí aos poucos o que vai acontecer? Você vai se sentir confiante para falar com alguém. E aí você começa a conversar com alguém em inglês. E aí você vai só aumentando a sua confiança. Você só vai diminuindo a insegurança e a vergonha e vai aumentando a confiança. E aos poucos você vai construindo aquilo ali. E chegando ali num nível bacana, enfim. Ninguém é perfeito, gente. Pronúncia, inclusive, gente, não queira procurar uma pronúncia perfeita. O seu sotaque, ele vai estar presente. Não existe sotaque perfeito. A pessoa que fala o inglês mais perfeito do mundo, não sendo nativa, em alguma palavrinha ali, em algum momento, ela vai entregar, que ela não é de fora. Aquelas pessoas que têm aquele sotaque mais perfeito do mundo, em algum momentozinho ali vai acabar dando uma escorregadinha, né? A gente vê isso muito com americanos que aprendem o português. Fala, nossa, aquele fulano fala tão bem, mas no fundo, você sabe que ele não é brasileiro,
no fundo tem alguma coisinha ali que entrega. Então não preocupa com sotaque, não preocupa com pronúncia, que é isso mesmo, tá? Não existe pronúncia perfeita, não existe você eliminar o seu sotaque. E tá tudo bem, gente. Você tá comunicando. Isso que é o mais importante. Você está se comunicando, né? Acho que o mais importante é isso. Enfim, é isso que eu queria passar hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. Espero que botem em prática, tá? E comenta aí, gente, quem for assistindo a live depois aí no meu perfil, me manda direct aí falando se você tem algum caso de vergonha que passou constrangimento, como foi, ou se você tem algum macete para poder enfrentar a vergonha, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje lá, perguntando se alguém tem algum macete para poder enfrentar a vergonha. Não só de falar inglês, mas enfrentar a vergonha no dia a dia, né? Às vezes alguém tem alguma dica aí e se quiser me dar, vai ser um prazer ouvir vocês e eu compartilho depois em seguida aí com o pessoal. É isso, gente. Então, ó, boa noite. Espero que tenham gostado. Então, até mais.